Que bom estarmos aqui novamente. Prazer muito grande. A gente fica muito feliz, né? É uma alegria a gente passar por esses momentos, porque fazer o que você gosta, falar sobre aquilo que você gosta é delicioso, não é, doutor Newton Mota? E, Com e certeza. principalmente na companhia de pessoas que têm muita sapiência sobre esse assunto. A nossa expertise aqui é base. Eu estou aqui ao lado do guru da base, o papa da base, da divisão de base, citado aqui por todos. Para a gente é um grande privilégio aqui na Bahia, né, ter essa pessoa. E recebendo sempre pessoas que também têm muita experiência, que já passaram por todo esse processo de base, a maioria deles jogadores de futebol, e que também acompanharam a formação de vários atletas. Esse que está hoje na mesa, que nós estamos recebendo, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, jogador de base, desde garoto aí, uma luta muito grande, muito dedicado. Eu já o conheci no Vitória, também um extrema educação, um gentleman, né? Que inclusive conviveu na época de base desse homenageado sempre aqui, que é o Arthur Maia, né? Essa camisa é do Arthurzinho. Uhum. Falei com o pai dele agora recentemente, anteontem, Roberto, que eu chamo de Arthurzão, que é uma figuraça. Ele e Dona Cátia aqui, para eles vão aqui, beijos. Vocês eternamente estão aqui, estão nos corações da gente, que nem o Arthurzinho. Amém. E o Flávio conviveu com esse processo, não só de Arthur, mas de tantos outros jogadores da base, além de ter passado por esse processo. Já estou citando aqui Flávio Tanajura. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu acompanho também, né, o canal de vocês, assim, que é tão importante hoje no Brasil. Mota, né, que é uma referência também em divisão de base, que eu tenho uma gratidão muito grande, assim, por tudo que ele fez, não só por mim, né, como atleta, mas como ser humano também, né. Aprendi muitas coisas e tenho certeza que vários atletas, ex-atletas, hoje treinadores também, que passaram e que aprendeu, né, a ter esse DNA de vencedor, né? Mota sempre teve isso no sangue e conseguia transmitir isso. Eu acho que o grande educador, o grande desafio do educador não é você ter o conhecimento só, é você conseguir transmitir esse conhecimento. Hoje nós temos uma geração que é uma outra geração da nossa época, por conta da tecnologia, por conta, né, do tempo das coisas, da parte cognitiva hoje, como você conseguir acessar, né, ao mundo do novo atleta, né? Então, e a gente aprendeu muito com Mota, né? Como se fosse, né, como a gente fala, o futebol raiz na época, né? Sim, Que a gente aprendia por algumas metodologias que são diferentes das de hoje, né? Eu acredito que hoje nós temos sim que inovar em relação a claro. algumas coisas, mas algumas coisas que eu acredito que são os fundamentos do futebol, fundamento que eu falo, os princípios do futebol, onde são coisas básicas, onde são coisas inegociáveis, que são insubstituíveis, né? São Então fundamentos, é né? o fundamento, exatamente, o É, fundamento vem disso, do é, princípio, né? Uma casa, quando ela é construída, ela precisa desse fundamento, então você pode até, né, fazer uma arquitetura diferente, mas a base ela é sempre a mesma. sim, Então é o que a gente discute aqui, né? sim, E o que a gente tinha conversado até com o Mota esses dias que eu estive com ele, é em relação a isso, né? Essa questão desses fundamentos, de coisas que são imutáveis dentro do futebol e que às vezes se inventa muito, mas que o futebol, claro, é complexo no seu, né, na sua totalidade, mas em relação a essas coisas básicas, elas são simples, né, e que você executando, com toda certeza você vai alcançar os objetivos. sim, sem dúvida nenhuma. Bota. Prazer ter Flávio aqui. Flávio é, é o jogador que mais vestiu a camisa do Vitória de todos os tempos. É verdade? É verdade. Flávio é uma referência assim em diversos aspectos, porque vivenciou sair do interior, veio para a capital, jogou nos dois clubes maiores, mudou de posição, era um meia com qualidade. Ele foi aprovado no Bahia como meia Isso. e se tornou mostrando que todo jogador reage quando muda de posição, sobretudo da frente para trás, pensa que decresceu, mas ele se tornou um grande zagueiro. E fora do campo, é inegável a sua lisura, jamais
era chamado a atenção porque cumpria as suas obrigações, bom colega, profissional na seção da palavra, e é um jogador assim que serve de referência porque é um jogador que teve boa formação, dentro e fora de campo. De forma que, prazer ter você aqui, Flávio. E você é uma pessoa inteligente e Deus lhe ajude, porque você é preparado. E é preciso que os dirigentes tenham coragem de lançar o novo, entendeu? E você, e como tantos outros que se preparam pós encerramento da carreira, você está preparado para desafios e com certeza que eles virão. Amém. Que massa. Flávio, fala pra gente aí um pouquinho da tua história, como é que você chegou aqui, quando você veio de Jequié, com quantos anos você veio, como é que você chegou aqui primeiro ao Bahia, né? Se você passou por esse processo de escolinha lá em Jequié, se tem Na alguém... verdade, eu vim com 3 anos de idade, eu nasci em Jequié, Ah, né? Minha sim, mãe trabalhava no Banco do Brasil lá. Meu pai foi jogador de futebol também, Tanajura, na época do Jequié também, né? Tinha a dupla aí, Tanajura e Dilermando, né? E que jogaram também no Fluminense de Feira. E meu pai se machucou. Meu pai jogou no Bahia, teve no Bahia, saiu do Jequié e na década de 70. E ele terminou se machucando no joelho, ele veio para cá, se machucou e terminou parando de jogar por conta de um menisco, uma coisa simples hoje, né? Ele parou de jogar, foi trabalhar no banco, né? No banco do Baneb na época, né? Que era o Banco do sim, Estado da Bahia. E minha mãe era funcionária do Banco do Brasil, então meus pais bancários. E aí minha mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, veio para Salvador. Eu tenho 3 irmãos, e a gente veio para Salvador, e aí com uns 14 anos mais ou menos, através de um tio meu que até faleceu há pouco tempo, que foi procurador do estado da Bahia, Silvio Avelino Pires Brito, e aí ele tinha um contato com Mota, ele terminou fazendo esse meio campo aí, na época eu estudava no Vieira, na época no Colégio Antônio Vieira, né, e já praticava vários esportes lá, é sei, uma coisa até que a gente conversa muito sobre isso aqui, nessa questão de base. Então, eu não jogava só futebol, eu jogava futebol, mas jogava vôlei, jogava handball, sim, fazia atletismo. Então, eu tinha um repertório motor já, assim, eu tinha uma impulsão boa, não era um zagueiro tão alto, mas tinha boa impulsão, porque eu jogava já vôlei, isso me facilitava, né? Então, aí eu tive. No Vieira eu fiz o teste no Bahia, como o Mota falou, de meia, né? E aí eu lembro de Pequinho quando. Porque na verdade foi Pequinho e Luciano Reis que me colocaram como zagueiro, né? Péricles Chamuscas e Luciano Reis. E aí, Pequinho, eu lembro uma época, né, que quando o Pequinho chegou, que eu machuquei, depois eu voltei para voltar a jogar e fiquei no banco. E aí Pequinho me deixou no banco, assim, no treino, e tal, fiquei chateado. Eu falei, porra, se for para ficar no banco, eu quero jogar onde eu gosto de jogar, é que é meia. meia e atacante, né? Meu pai era atacante também. Ele, tá bom. Aí me botou de atacante, fiquei treinando e tal. E depois no final do treino, o Pequinho chegou e falou assim: Ó, Flávio, você como meia e como atacante, você vai ser meu eterno reserva. Mas como zagueiro, você pode voltar a ser titular. Ele, não, não, eu vou voltar. Vou voltar como zagueiro mesmo no próximo treino. E aí eu Isso aí, terminei retornando e 14 anos, 14, 15 anos aí você... 14, 15 anos, eu estava no Bahia na época, né? Eu estava até conversando com vocês, com 16, eu tive a oportunidade de disputar uma Taça São Paulo e depois na volta, a disputar o Campeonato Brasileiro, um jogo contra o Atlético Paranaense com 16 anos, em 1992, na época justamente quando tinha Uma saído coisa do rápida, futebol. né? Com 2 anos. Foi, foi. Eu, assim, tinha alguns atletas, né? Mota sabe disso, o Bebeto Campos, o Mato Grosso, tinha alguns atletas que, mesmo jovens, já jogavam, assim, numa categoria acima, Acima. né? E eu, mesmo novo, com 14, 15 anos, já tinha um certo porte físico, assim. Então, isso me ajudou também a poder ascender. Não da parte técnica, tanto que eu não tinha tanta técnica, mas como o Mota falou, eu era um jogador muito esforçado, eu sabia da minha limitação e eu procurava sempre ser muito aplicado, né? Então eu nunca tirava nota 8, 9, eu era sempre nota 5, 6 ali, mas passava de ano, né? Você... Então eu sabia disso aí, né? Eu sabia que o futebol hoje, ele requer uma característica, né, de abnegação e de resiliência muito grande. E muitos atletas, eles às vezes até tecnicamente são superiores, mas quando não trabalham isso, né, a mentalidade, né, não consegue atingir um alto nível. Às vezes vem o sucesso, às vezes vem a fama, às vezes vem um determinado prestígio, e esses atletas eles não estão preparados mentalmente para poder lidar com isso,
com esse novo, né? Sim. Com essa nova exposição, com essa nova cobrança exacerbada, né? Então, hoje o atleta que ele consegue trabalhar isso mentalmente, ele consegue ascender muito mais do que vários atletas que às vezes tecnicamente são superiores. Eu E creio aí, nisso. e aí depois eu terminei jogando essa partida no Bahia, né? Em 1992 e foi quando eu fui pro Vitória, na época, eu saí do Bahia, fui pro Vitória e Mota tinha saído também, né? E aí a gente fez um trabalho assim na década de 90 muito No Vitória você importante foi dentro para do base Vitória. ou foi Eu para fui, eu fui para base ainda, eu tinha 16 anos, claro, eu tinha jogado no profissional do Bahia, mas eu tive esse período aí também Sei, de poder adaptação no próprio Vitória, a gente juntou com vários atletas que eram do Bahia na época, que eram jovens, como sei. Kleber, como Fernando, como Elvis, como Evando, como Dedmar, que eram jogadores jovens. Aí tinha eu, tinha Bebeto, que era nascido em 1975 na época, mas ainda tinha idade ainda de base, né? E a gente juntou com uma turma que era Dida, que era Olha Paulo só. Isidoro, Vampeta, Turminha mais ou Alex menos, né? Alves, aí juntou essa turma. Tanto é que a gente foi numa próxima, Péricles Chamusca era o nosso treinador, no Júnior, né, no Sub-20, e aí a gente foi para uma Taça São Paulo e foi a primeira vez, não sei se o Mota lembra, que a gente ganhou de 1-0 do Bahia, e o Vitória já tinha décadas que a gente não ganhava do Do Bahia. O Bahia. Bahia eu acho que foi Deca campeão, se não me engano. Eu fui hepta e octa campeão pelo Júnior do Bahia. E depois que eu fui pro Vitória, então nós quebramos esse, né, esse ciclo aí. Na Taça São Paulo, a gente conseguiu atingir, né, ficou entre os 4 colocados. Eu acho que a gente até ganhou da Portuguesa, ficou em terceiro lugar na Taça São Paulo. E vários atletas dessa equipe, a gente conseguiu ascender o profissional. Rômulo, Dedmar, Dida, Vampeta, Júnior Nagata, Alex Alves, enfim, vários jogadores. A gente conseguiu ir subir, né? Na época, Paulo Carneiro dava essa oportunidade também no Vitória, né? De revelar, não somente de revelar, mas de dar oportunidade e deixar o processo natural de que a gente pudesse amadurecer. Alguns começaram a jogar logo em 93, Gida, Paulo Isidoro, Alex Alves, Vampeta, eles jogaram, né? Enquanto eu, Bebeto, a gente foi jogar um pouco depois, que a gente era um pouco mais novo, dois, Sei. 3 anos mais jovens que eles, né? Então, era o processo natural, assim, o Vitória dava essa oportunidade, né? Sempre revelou atletas, sempre deu oportunidade para esses atletas, e foi assim vamos dizer assim, uma oportunidade única para e vários atletas conseguiram atingir níveis nacionais e internacionais também, né? Sim. E a gente, em todo esse aprendizado, né, que a gente teve como atleta também, a gente utilizou também, mesmo como ex-atleta e trabalhando também nas comissões técnicas, a gente tinha essa expertise, essa experiência, esse case, né, de sucesso e onde a gente continuava praticando aí com os ensinamentos que a gente tinha de Mota. Olha que massa. Agora me fale uma coisa. Você teve toda a sua carreira de profissional, que foi uma carreira vitoriosa, e depois você começou a se preparar para o pós-futebol mesmo, né? Mas trabalhando já na parte de gerência, também como auxiliar. Fala um pouquinho aí desse. O que que aconteceu? Era uma Foi coisa quando, que inclusive, eu lhe conheci. Na verdade, foi, foi já no foi. Vitória, Um você. pouquinho antes, assim, eu queria falar sobre isso, né? Hoje os atletas, até porque eu tenho uma relação muito forte hoje lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, onde eles utilizam, né, esse sistema americano dos estudos. Sim, E eu sempre, né, Mota conhece minha mãe, muito exigente e tudo, e ela falou: você não vai deixar de estudar. Tanto é que eu, com 17 anos para 18, eu passei na faculdade e comecei a fazer a faculdade de Educação Física ali na UXAL, ali em Pituaçu, e eu nunca deixei de estudar, né? É uma coisa importante, assim, né? Muitos atletas hoje não param de estudar, né? Enfim. E lá nesse sistema americano, a maioria de vocês devem conhecer, existem sim, as high schools, né? Que são as escolas de ensino médio, onde esses atletas eles se preparam para poder serem atletas profissionais, sim, mas eles vão para os colleges, que são chamados as faculdades de lá, onde ele estuda e ele vai tentando ver se é um atleta, seja no futebol, seja no futebol americano, seja no basquete, seja no hóquei, enfim. Então eles vão se preparando e caso não consiga ir para um MLS da vida, ou não consiga ir para um NBA, não consiga ser um atleta profissional, ele está formado, ele vai ser um bom profissional, um sim. advogado, um médico, né? Então eles têm esse sistema, né? Então na minha época era difícil, por exemplo, em 93 eu lembro que eu não fui para uma partida no banco para quando a gente foi vice-campeão brasileiro pelo Vitória,
porque eu, na verdade, no sábado, era o único dia que de manhã eu falei com o Paulo Carneiro, Mota também dava o aval, de poder eu não faltar uma aula num dia de sábado. Então, às vezes, tinha dias de sábado que eu faltava, vamos dizer assim, o treino Sei. do profissional. E o treinador ficava chateado com isso, né? Então, hoje, por exemplo, eu lembro de Carlos Amadeu, né, que é grande referência para mim, assim, Sim, Péricles Chamusca, Carlos Amadeu e Marcelo Chamusca são as grandes referências, assim, e como ser humano e como educadores também, né? Então você vê que não existia uma, porra, o cara tá estudando, vai, né, tá tentando se formar, não, a gente abriu uma sessão e tal. Então eu não fui uma vez pro banco, porque eu sentia que existia aquela rixa, né, como se não fosse profissional pelo fato vamos dizer assim, das vezes eu ter que faltar um dia de sábado, né? Eu entendi. sei que futebol profissional é outro, né, é outra cobrança tal, mas eu sentia que não existia esse apoio, né, para que eu pudesse estudar. E eu terminei fazendo devagarzinho, eu terminei saindo do Vitória, fui para o América Mineiro, depois eu fui para o Sport, depois eu fui vendido para o Flamengo, enfim. E eu sempre estudei. Então, quando eu parei de jogar, que eu parei cedo, com 30 anos, eu estava no Paysandu na época, e eu sempre joguei nos clubes de primeira divisão, fiquei 2 anos no Paysandu, e aí eu voltei para cá, estava tratando do joelho com o Lapão na época, que era um médico ortopedista muito bom, e Sim. inclusive ele mora em Mucugê, um abraço para Lapão, Tá me morando bem, ajudou né? muito, e meu irmão tá lá também, Pedro, que mora lá em Mucugê também, mora muito bem. E eu terminei fazendo essa cirurgia no joelho e já estava me preparando, e eu já voltei para terminar a faculdade. Eu terminei a faculdade e logo em seguida fiz algumas pós-graduações também, fiz uma pós-graduação no FMG em Minas, na época eu estava jogando ainda no América, fiz uma pós aqui em Salvador também da Gama Filho, junto com o Lucas Iteberaba, que hoje está com o Mancini, lá no Red Bull Bragantino. Enfim, e vários amigos que a gente termina fazendo, né? João Paulo, como eu falei aqui antes, eu e João Paulo, na época, eu estava nessa área, né, que tinha mais contato com você, na época de gestão, onde eu, João Paulo e Amadeu, nós fizemos uma MBA em gestão esportiva, onde eu estava me preparando já para a área, né, dessa parte de gestão do clube também, onde eu passei 3, 4 anos lá dentro do Vitória, dos 15 que eu passei dentro do Sport Clube Vitória, assim, que foi um grande ensinamento para mim. Então, sempre procurei estudar, assim, sabe? Fiz as licenças, fiz a licença B, fiz a licença A, fiz a licença Pro, hoje eu tenho a licença Pro, terminei agora a renovação da licença Pro, cheguei a dar aula também na licença B, na licença A também, e tive vários alunos lá, Kaká foi meu aluno, vários alunos lá em São Sei. Paulo, enfim. Então eu sempre procurei utilizar, né, a parte acadêmica, a parte científica dentro do futebol, não somente a experiência como ex-atleta, né, o que me dava um conhecimento diário e empírico, mas também um conhecimento científico, a gente atrelar esses dois aí para que a gente pudesse se desenvolver cada vez melhor. Coisa interessante aí, né? Nós defendemos que o ex-jogador, ele tem um espaço como treinador. O caminho que você está trilhando. Mas que é extremamente importante também, né? Tão quanto o ex-jogador ser aproveitado nessa função, que o ex-jogador também se prepare para isso. É necessário, não é? É necessário. Agora, também entendemos, Flávio, que existe uma dificuldade, eu acho que imposta pela própria CBF. Nós sabemos que tudo tem custo, que tudo tem que ser financiado, mas a realidade do futebol brasileiro, na realidade do futebol brasileiro, vários ex-jogadores, eles não têm condição de pagar as licenças que são necessárias, né? Então, é necessário que a CBF ela flexibilize isso em prol do futebol brasileiro, porque isso sendo feito, na realidade, o treinador ele vai ter um algo a mais, porque ele jogou, ele viveu, né. É diferente de Um acadêmico, né? claro que tem vários que são Exato. feríssimos, são gente boa pra caralho, O são próprio competentes. Parreira, né, que não jogou É, futebol, alguns sim, outros a gente vê que, é. né, que tem esse conhecimento, Mas, mas aquele que jogou, acho que tem um tem diferencial, tem um diferencial. A gente sempre fala sobre isso, né, mano? É um tema assim Recorrente, né? interessante, recorrente, porque o Brasil, a primeira Copa do Mundo que não tem um treinador no Brasil. Então, o Brasil está fraquejando na sua divisão de base, mas também está fraquejando na oportunidade a jovens treinadores. O jovem treinador do Brasil sofre, entendeu?
As licenças elitizam o conteúdo dos seus alunos. E isso repercute nas pessoas, que a divisão de base no Brasil começa com as escolinhas. As escolinhas falta informação, conhecimento. A maioria das escolinhas, uma boa parte, não trabalha como o atleta iniciante precisa, por desconhecimento, né? Então, o futebol fica elitizado, o começo do atleta nas escolinhas atinge o futebol, porque quando eles vão para a base, vão com carências, com dificuldades, É um efeito dominó, né, é um Mota? efeito dominó. E hoje o treinador jovem, ele tem dificuldade para se estabelecer. Os dirigentes são muito exigentes, dirigentes de clube hoje, vários, não estão preparados para ser dirigentes. A gente vê grandes clubes no Brasil, no passado, que hoje estão ruins por más gestões, entendeu? Então, a gente, quando vê essa dificuldade que um treinador jovem tem de se estabelecer, e a gente vê aqui na Bahia, agora estão dando oportunidade a Rodrigo Ribeiro, no Jacuipense, entendeu? Edson Fabiano no Feira e no Galícia, mas isso é raro, isso é raro. Então, isso aí tudo dificulta uma pessoa como você, por exemplo, que se preparou, você fez curso, você cumpriu todas as suas obrigações, entendeu? Estudantis e profissionais, e tem difícil no mercado, entendeu? Às vezes os treinadores são demitidos precipitadamente, e de forma que tudo isso inibe a formação de novos treinadores. E é preciso que os treinadores do Brasil jovens achem espaço para trabalhar. Eu concordo, Mota. Inclusive, é uma questão, claro, do futebol, mas é uma questão cultural também do Brasil, né? Desse investimento de políticas públicas que possam ajudar nesse processo. A gente estava até conversando, né, num simpósio que a gente estava junto, falando sobre isso, que hoje os aparelhos hoje em Salvador, na Bahia, são muito poucos para que esses atletas, esses futuros atletas, né, estudantes, enfim, os jovens, os meninos, eles possam desenvolver a parte motora deles, né, o gesto técnico, eles possam brincar entre, né, como a gente fazia na nossa época, né, com diversos tipos de bola, com diversos tipos de tamanho de campo, o carro chegando e a gente tendo que desviar de carro, tendo que... Então isso faz com que essa coordenação motora, tudo isso seja desenvolvido também, a parte cognitiva, né, da criatividade, da liberdade, enfim, né, que na verdade hoje se coloca a culpa, assim, vamos dizer assim, na divisão de base, mas como você falou, às vezes os próprios professores não têm o conhecimento, né, da É, parte da criança, da idade, de poder utilizar, né, de ferramentas para que possa desenvolver melhor esse atleta. Então está cada vez mais assim, vamos dizer assim, robotizado, né? E Mecanismo. isso é um efeito, como a gente falou, né? Como se fosse uma bola de neve que vai estourar lá no profissional. Hoje a gente pega atletas e eu acho importante isso, você trabalhar, eu como fui formado também dessa forma, e apesar de ter um conhecimento, por exemplo, sobre a periodização tática, né, estudo bastante sobre a periodização tática de Vitor Frade lá de Portugal, onde eles utilizavam, né, a parte acadêmica, parte científica da faculdade para trazer para o futebol, né, Mourinho foi esse exemplo, né, eu sou a favor da periodização tática num sentido de que a gente possa fazer algo mais sistematizado, a gente possa envolver treinamentos onde sejam situacionais dentro do jogo, onde o atleta ele faça aquilo que ele vai executar no jogo. Sim, Vou dar um exemplo prático aqui. É muito comum a falta de conhecimento hoje de treinadores ou de preparadores físicos, da parte, né, o pessoal da parte da comissão técnica, de ter esse conhecimento, por exemplo, de utilizar as regras do jogo. Né? Por exemplo, é sempre limitando o número de toques, sendo que dentro do jogo o atleta vai ter a liberdade de poder jogar livremente. Então, não, você só pode dar um toque, você só pode dar 2 toques. Você está tirando a autonomia desse atleta onde ele possa desenvolver, onde possa driblar, possa ter essa liberdade. Né? Os tamanhos de campo, tamanhos de traves, né? Seja para a divisão de base, a gente está falando um pouco sobre divisão de base, mas a gente revê tudo isso, né? Como o João Paulo fez lá no Palmeiras, de criar um campo de barro para poder o menino saber jogar ali no kick da bola, sim. né? Jogar na praia, enfim, jogar com diversos tamanhos de bola, utilizar as regras a seu favor. Eu sempre falo, e com a Chamusca, Marcelo Chamusca, que é meu amigo e irmão, ele sempre fala, Flávio, não existe treinamento errado. Existe a intenção do treinamento que você quer, o objetivo que você quer. E cada vez mais que você conseguir um treinamento que ele espelhe
aquilo que vai acontecer dentro do jogo vai ser melhor Tá para ótimo. ele. Agora, para que você possa desenvolver a parte técnica, eu, por exemplo, sou mais, eu trouxe mais para a cultura do Brasil. Por exemplo, na periodização tática, eles não, eles treinam sempre global, um treino global, onde envolva a parte tática envolvida, onde envolva. Mas para que você possa desenvolver a parte técnica, você tem que bipartir o treino. Se você, para ensinar um garoto, ou seja, um profissional, como ele cruzar melhor, eu não posso estar o tempo inteiro ele treinando, treinando e fazer situações, às vezes eu vou ter que parar, às vezes eu vou ter que fazer uma coisa mais específica, né? Mais fundamento mesmo. Exato, mais fundamento. Ó, Aquele aqui gesto o para gesto realização. técnico, onde é que você vai pegar na bola, onde é que você bate na bola, como é que você vai pegar, você vai olhar, você vai estar um pouco mais com o corpo. Então, essa parte é o que a gente está falando aqui, da experiência, por exemplo, de um jogador de futebol, que ele vai, as diferentes formas de você bater na bola, né? Onde se você vai bater uma bola de curva, você vai bater uma bola longa para ela subir, descer, para um atacante chegar e fazer o vai e vem para poder sair de cara para o gol, né, como se fosse uma bola de golfe, né, que você bate na bola, ela tem que subir, ela tem que descer para morrer no atacante para ele, né, quando ele receber essa bola aqui, ele poder usar o pescoço para ele olhar o goleiro, se o goleiro saiu antes para poder driblar o goleiro, se o goleiro estiver afundado, ele vai dominar ela e vai partir para frente do goleiro. Então, todas essas situações são treináveis. E eu acho, acredito, que a gente perde, Mota, muito tempo hoje, por exemplo, nos aquecimentos. Eu, como treinador, eu acho que hoje o preparador físico, ele é mais um auxiliar técnico. E ele me ajuda, ele pode aquecer o time já utilizando, por exemplo, aquilo que a gente vai executar no dia. O que que a gente vai fazer hoje? Ah, vai fazer um trabalho de finalização. Então vamos trabalhar aquilo que a gente vai trabalhar durante o dia, para que seja um ganho, que seja um processo, né, de evolução, um processo de crescimento durante o jogo. Então, utilizar isso e não fazer uma coisa simplesmente aleatória, fazer correr e aquecer e ficar perdendo tempo. Às vezes a gente perde um aquecimento de 40, 50 minutos sem conteúdo nenhum, né? E você pode utilizar isso, é fazer um contra um, usar travinha, coisas inclusive que não. O atleta ele vai estar ávido, ele vai estar, né? Quando você utiliza o lúdico, por exemplo, coisa Motivado. com bola, motivado, para quando chegar na parte principal do treino, ele esteja realmente aquecido, preparado, treinado dentro das funções que ele vai executar no dia, se ele vai fazer um trabalho de transição ofensiva, de finalização, de contra-ataque, se ele vai fazer uma parte defensiva, se ele vai vamos fazer uma organização ofensiva, a gente vai tentar nos organizar como a gente vai atacar, com triangulações, com infiltrações, com finalizações de longa distância, enfim. Então, tudo isso você pode, dentro do treinamento, você pode programar, planejar para que o objetivo seja alcançado durante o dia. Às vezes é tão curto o período que às vezes a gente praticamente 40 minutos de aquecimento, quase metade do dia de treino você perde só correndo, aleatório, sem ter ganho técnico nenhum. E é o que você está falando, né? Da mesma forma que você ia ter o benefício do aquecimento de fazer o tradicional, naturalmente, esse trabalho que você está sugerindo, ele vai estar aquecendo do mesmo jeito, né? Então, na verdade, você está aproveitando mais o tempo, você está tendo um ganho melhor, porque você está fazendo aí as duas coisas ao mesmo tempo. Eu Exato. vou pedir a Pedro aí para colocar, se você conseguir identificar o vídeo aí de Paulo. O futebol brasileiro sempre se caracterizou por ter a bola. O futebol brasileiro sempre se caracterizou por triangulações. Sim. Então, pelo lado do campo, sempre tinha as triangulações. Essa era uma coisa natural. Hoje se fala nisso, então aquilo acontecia com naturalidade. Nós fomos perdendo isso. O Brasil se perdeu um pouco porque entrou numa onda do fisicismo, parte física. O que aconteceu? Os europeus, para minimizar a diferença qualitativa, desenvolveram muito a parte física que permitia manter uma estratégia, uma tática estratégia ao longo do jogo. E nós entramos nessa trapaça de entrar no fisicismo. Então, quando nós entramos nisso, eles chegaram à conclusão de que só isso não basta e começaram a desenvolver um futebol mais jogado, mais ofensivo. Então, nós estávamos no contramão, entende? E aí sofremos isso, ainda estamos a sofrer um pouco por isso. Paulo Autori é um dos grandes sábios do futebol. Né? Espetacular. E é uma grande verdade. O futebol hoje está apressado. Divisão de base está apressado. Entendeu? A insistência, não vou dizer nacional, até um jogo do 4-3-3, rígido, fixo, faz com que as triangulações desapareçam.
O lateral pega a bola, ele vê pouca gente no meio de campo, vê um meia só marcado, ele tenta ligação direta, tenta dominar a bola. Então não há o deslocar, o jogar sem bola, triangulação, não há aproximação. Então o futebol está feio, está chato, divisão de base com 0-0, jogo de menino 0-0, porque são iguais, tudo estudioso, tudo baseado por influência europeia. Vamos copiar do europeu a organização. Vamos copiar do europeu o que deve ser copiado. Então o Brasil tirou sua cara. Então hoje se fala que o Brasil não faz 9, tem um falso 9. O Brasil não tem 8, acabou 8. Os laterais não sobem e o futebol fica feio. Perde a ofensividade. Os artilheiros hoje não fazem 30 gols, 40, como antigamente. Então, você vê artilheiro com 8 gols, com 9, com 10. Então, o futebol está chato e apressado. Entendeu? Ah, mas o futebol de hoje tem que ser veloz, sim. A veloz com consciência. Mas tem que ter a hora da pausa. Entendeu? O Guardiola mesmo, nós conversamos aqui um determinado tempos atrás, que ele falou que o futebol tem que ter a pausa. Você não pode pegar a bola e se livrar da bola. E de forma que eu concordo plenamente com ele. A gente tem que fazer um futebol com velocidade, claro. O contra-ataque deixou de ser contra-ataque. Contra-ataque é rotina. Entendeu? O contra-ataque é uma coisa esporádica. Hoje não é esporádica. Você pegou, tentou, pegou, tentou. É o método das tentativas. Quem estudou matemática sabe que tem método da tentativa. Então o futebol está feio, está chato e está previsível. E porque é um empate, hoje é um resultado que mais acontece. Divisão de base com 0-0 não existe. Hoje, como o futebol é um jogo de estratégias, né? Como você Mota falou, o jogo hoje está muito previsível. O futebol exige E as estratégias são as mesmas. onde eu tenho que esconder a intenção. Por exemplo, se o tempo inteiro eu contra-ataco, o outro time ele já vai estar preparado para o contra-ataque. Então eu tenho que esconder a intenção, eu tenho que saber o momento onde eu alterne entre fazer a posse de bola, ter um jogo associativo, e nesse momento que atraia o adversário, eu sim utilize de um contra-ataque. Né? E não o contrário, eu ficar o tempo inteiro tentando contra-atacar, ou tentando o tempo inteiro jogar, né? E o adversário ficar lá, como está acontecendo muito isso, né? Perdeu a bola, todo mundo já passa. Não! Às vezes o atleta ele precisa ter o entendimento de quando ele deve pressionar o adversário para que em 5 segundos, que eu chamo de REC 5, né? Em 5 segundos a gente tentar retomar ao máximo essa posse de bola. Não conseguiu retomar essa posse de bola, não tem problema. Ou eu vou fazer uma falta tática, ou eu vou tentar passar a linha da bola. E esses atletas de trás, como um efeito dominó, eu não vou ficar tentando, passou de 5 segundos, eu não vou ficar tentando roubar, porque isso acontece muito dentro do jogo. Quando você começa a ficar tentando roubar, é um efeito dominó que essa bola vai estar lá no gol. Porque sempre um jogador vai estar um pouco mais atrasado. E você vai ficar tentando isso. Então, eu sempre mantenho, por exemplo, um 3+1, para que esses 4 atletas eles façam a temporização para que dê tempo dos outros atletas passarem a linha da bola. Né? Então, esse entendimento de você criar situações mais imprevisíveis, o atleta dentro do campo ele precisa ter autonomia para decidir se ele vai pressionar, se às vezes até vai entregar a bola para o adversário e no momento onde eles relaxem, em que eles acham que estão com a posse de bola, naquele momento tentar pressionar para estar mais próximo do gol. Quando você pega, por exemplo, uma equipe toda fechada, quando tem 11 lá atrás da linha da bola, às vezes é finalizar e tentar, por exemplo, num tiro de meta, você conseguir fazer uma pressão onde você esteja mais próximo do gol do que às vezes você tentando ali, circulando bola, tentando ultrapassagens, circulações, finalizações de fora de área, não está dando resultado. Você conseguir de alguma estratégia alternativa para que você possa conseguir o objetivo final, que é fazer o gol. Aí tá vivendo mesmo a coisa do treinador, né? Isso. Achei massa a empolgação dele aí e a clareza com que você explicou. Me deu vontade de jogar. É verdade. Parabéns, Flávio. Eu achei esse vídeo de Paulo, ele é, como vocês falaram, é um profundo conhecedor. E ele toca numa coisa que também a gente já abordou em alguns momentos aqui, quando ele fala simplesmente da triangulação, que é alguma coisa simples, né? E falando que a triangulação, na verdade, sempre existiu. Ela não é novidade. Ele está se referindo, na verdade, à troca de passe, simplesmente à troca de passe. Sim. Overlap. Não simplesmente a ideia de você driblar ou não. Enfim, a troca de passe. Só que hoje, na realidade,
ao contrário de você que viveu isso, que jogou, a gente, eu tenho a impressão que tá existindo de certa forma, e você fica totalmente à vontade para discordar, viu, Flávio? Uhum. Um excesso de vocabulário para se apresentar a mesma coisa que já existia. Porque para mim a tática, a estratégia sempre existiu, sabe? Não tem, seus treinadores, você não é que você seja velho, mas em 96 e nos anos 2000 eram bons treinadores também, não é? Não tinham conhecimento talvez tático que hoje se diz que tem, não é? A nível de vocabulário. Mas mentira, eles tinham sim, eles eram conhecedores, entendeu? E eu acho que está se apresentando um produto com um novo pacote, sabe? Claro, com mais desenvolvimento, porque tudo na vida se desenvolve, Claro, vai evoluindo, né? vai evoluindo e é natural e é necessário que aconteça isso, mas não que tenha se mudado tanto como antes, entendeu? Porque a tática e a estratégia sempre Sempre existiram. sempre existiu. É o entendimento que eu E tenho. o que Paulo estava falando, Autuori, que é um grande pensador hoje no futebol, e que ele tenta trazer, né, essa parte cultural nossa. Qual era a essência do futebol brasileiro? Como hoje não se valoriza a nossa história, no futebol não seria diferente. Sim, E o que ele estava falando aí é que o Brasil sempre se destacou em 58, em 70, né? Depois fomos ganhar só depois em 94, em 62, né? 58, 62, 70 em seguida, e já há tanto tempo a gente não consegue trazer um título para o Brasil, né? Então a gente começou a copiar muito, né? E como o Mota falou, eu acho que a gente tem que, claro, nada é inventado, né? A gente vai copiar as coisas boas, mas não sim, perder a nossa essência. claro. E para isso a gente tem que valorizar a nossa história, a gente tem que saber quem nós somos. Não adianta a gente querer ser uma coisa sem ter a identidade daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem como nossa característica, da nossa cultura, né? E a gente não perder, por exemplo, essa parte técnica, entrando aí do que ele falou, né? Sobre a questão física hoje, que os europeus eles tentaram igualar dessa parte física, e a gente começou a fazer isso também. Até nos próprios sistemas que a gente joga, que a gente jogava muito mais num 4-4-2, hoje se joga mais num 4-3-3 com 2 pontas e sempre no confronto direto ali, para você tentar na parte física, num contra um, dar um tapa e conseguir vencer um adversário na condição física. E hoje existem outras alternativas de meios de campo, de triangulações, de infiltrações, de drible, sim, mas utilizando o que a gente utilizava, né? Quem ganha o jogo é o meio campo. Ganhou o meio campo ali, você tem uma boa possibilidade de você ganhar o jogo. E essa parte, como você falou, de treinadores, né, que eu tive Geninho, tive Hélio dos Anjos, tive Cerezo, tive grandes treinadores e pessoas também que eu já trabalhei junto, eles tinham esse conhecimento. E eles davam, vamos dizer assim, autonomia para esses atletas, né? Tive com Petkovic, tive com Ramon Menezes, com grandes meias, né? Joguei e já trabalhei também, né, na comissão técnica, vi grandes meias, né, que tinham essa. Eu até estava vendo, não sei se vocês viram agora, teve um depoimento de Leonardo Vi. falando sobre os atletas, né? E ele falando que hoje tem muitos atletas de destaques que às vezes eles não têm todos os fundamentos do futebol. O cara é muito bom no 1 contra 1, ou chuta muito bem, chuta forte, mas não sabe cabecear, Não, Mota. não tem todas as Não tem valências. todas as valências. E antigamente os craques, a maioria dos jogadores, eles tinham, né, pelo menos aí, nota 6, nota 7 em todas as valências ali. Sabiam cabecear bem, sabiam passar bem, sabiam finalizar bem, tinham um bom domínio. E é essa lacuna que fica hoje dentro do futebol, né? E que tenta compensar de que forma? Fisicamente. Ah, não, mas ele corre muito, não, mas ele marca muito, né? E aí o futebol perde a sua qualidade. Pedro, vou pedir para você colocar o próximo vídeo para a gente. Você se lembra do que o Dorival disse? Está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros. Nós estamos aí penalizando uma geração e futuramente pagaremos um preço muito alto. O excesso de estrangeiros pode mesmo roubar o lugar das nossas promessas? E qual a solução? Fechar as fronteiras ou fortalecer os campeonatos de base? Na América do Sul, a resposta divide o continente entre lógica de mercado e regulamentos das federações. Argentina, Brasil e Uruguai não impõem regras de minutagem para jovens. Essas potências criaram ecossistemas para o desenvolvimento do jogador.
Na Argentina, o torneio de reserva é extremamente disputado. Promessas de 17 anos enfrentando veteranos cascudos em busca de ritmo. Acá en Argentina hace un par de años ya que se le dio mucha importancia a este torneo. Uma importância parecida ao que se dá no Brasil aos campeonatos e Copa Sub-20. Só que aqui não acontece essa mistura de idades. Se fija mucho en el mercado argentino porque son jugadores muy desarrollados. En el torneo de reserva tienen 30 o 40 partidos, que le podemos decir que es un nivel muy cercano a lo que es hoy en día el fútbol profissional. Enfim, nos dois países, as joias se impõem naturalmente. Se o jovem é bom, ele joga. É a seleção natural do talento. No Uruguai acontece algo parecido com um campeonato de terceira e um mercado de exportação agressivo. Se o garoto da base não joga, o clube não fatura. É a necessidade, não a lei que dita a renovação. Já Chile e Paraguai tentam fabricar o futuro na base da canetada. No Paraguai, o regulamento determina que jogadores sub-19 somados atuem por, no mínimo, 900 minutos ao longo dos torneios, apertura e clausura. E a punição para o time que não atingir a meta é dupla: perda de pontos e multa que pode chegar a R$140 mil. Los técnicos están molestos, los dirigentes sí, están contentos y ellos creen que es el mejor camino. Como a regra exige que os jovens comecem a partida, muitos treinadores burlam o propósito retirando o jogador com 10 ou 15 minutos de jogo, ou depois de apenas 2 minutos, como aconteceu com Juan Armoa, goleiro do 2 de maio, semana passada. Vai ingressar o titular Ángel Martínez. No Chile, a meta de 1.890 minutos é obrigatória para atletas sub-21 somados, também com punições esportivas e financeiras previstas. Mas o diagnóstico é amargo. Llevamos 3 mundiales sin ir a la Copa, no hemos podido sacar jugadores capazes de sostener la selección nacional. Talvez o meio do caminho seja o Equador, com o Del Valle como bom exemplo. O país entendeu que o limite de estrangeiros não fere a base se houver filosofia. E isso tem dado certo, inclusive para a seleção, com sucessos nas inferiores e na principal. O que você prefere, um estrangeiro que já chega pronto ou uma promessa da base quase por obrigação? Comente aí. Eu acho que é perfeito isso aí, né? Muito legal, né? O Mota sempre comenta aqui, demonstra, né, a indignação dele justamente por esse excesso, né, de estrangeiros jogando aqui no Brasil. E não tenha dúvida nenhuma que isso afeta a base, né? A base do Brasil tem projetado vários jogadores? Tem, entendeu? Mas poderia estar projetando muito mais, né? E hoje a gente vê, se você olhar para Palmeiras e Flamengo, é uma seleção, na verdade, sul-americana, né? Então, e isso, de certa forma, Tira espaço, né? tira espaço, né? Então, acho que nós sofremos um pouco com isso. Não só em relação a atletas também, por exemplo, como treinador também, falar se é a favor de. Eu acho que a gente deve, né, abrir espaço para estrangeiros. Mas, por Sim. exemplo, uma pergunta que eu faço: em Portugal e na Argentina, tem quantos treinadores brasileiros lá? Já há quanto tempo? Porque eles fazem reserva de mercado. Agora aqui a gente abre para todo mundo e para qualquer um. A gente faz agora, eu participo, eu tenho a licença Pro também, mas primeiro é muito caro para se fazer a licença, a Sim. gente sabe, é uma coisa elitista, né? Claro que está se ampliando isso para que esses cursos venham mais para o Nordeste, venham para o Norte, né? Sim. Onde eles consigam. Às vezes o cara não tem condição de ir lá no Rio de Janeiro. Eu fiz todas as minhas licenças lá no Rio de Janeiro, né? Mas o cara não tem condição de ir para Sim. lá para poder estudar lá, é muito caro. Então eles estão tentando Já estão fazendo, chegar, né? Acho que estão tentando fazer isso, né? E que eu acho que é importante. sim. Mas que você dê oportunidade também, porque você está formando. É a mesma coisa de você, numa faculdade, formar médicos e, de repente, não ter oportunidade de hospitais que possam utilizar desse método, porque Sim. está vindo tanta gente de fora e, às vezes, gente de fora despreparada. Claro que tem alguns treinadores que eu acho que são bons, o Abel está fazendo, né, um bom trabalho, alguns outros, mas tem muita gente que vem só porque é estrangeiro, Sim. só porque é português, só porque é argentino, né? E a gente termina, como o Dorival tinha falado ali, termina por vários brasileiros hoje tentando uma oportunidade e não tem oportunidade porque vem um estrangeiro e toma o nosso lugar. E ele toma o nosso lugar, não é só o nosso lugar de treinador, não, mas ele vem com a comissão técnica toda. Toda. Ele vem com preparador físico, ele vem com fisiologista, ele vem com treinador de goleiro, entendeu? E como você falou, né, Mata? Na realidade, nós já sabemos
a CBF tem investido bastante na própria qualificação. Então, não adianta você investir tanto, mas se Exatamente. você Tem que ter não ter esse... políticas né, que nos ajudem nesse É, sentido de dar oportunidade para que a gente venha praticar e a gente desenvolver. Não simplesmente colocar, não tem mais treinador brasileiro bom, né? Os bons são os estrangeiros e a gente perder a nossa essência. com aquele time do Palmeiras, eu acho que não é difícil um treinador Pois é. conseguir chegar lá, né, não, Mota? A realidade é que o Brasil, comentei aqui, né, que outro dia o Atlético Paranaense entrou em campo com 3 brasileiros. Então é um time que tem uma estrutura maravilhosa, um clube que tem tradição de revelar, entendeu? Você entrar com 3 brasileiros, com 5 colombianos, entendeu? Então a CBF tem que urgente fazer isso. E não pode também ser irresponsável de dizer no próximo ano só pode 2 estrangeiros. Não pode passar de 11 para 2, porque os clubes fizeram um grande investimento. Mas urgente, o Brasil tem que ir reduzindo. Pode reduzir 3 por ano. Próximo ano é 8, depois é 5. O Brasil teria que ter 2 estrangeiros por equipe. Porque parece que para o time ganhar e ser absoluto, precisa importar. E não é verdade. Faça um levantamento de quantos jogadores estrangeiros estão na reserva, na primeira e na segunda divisão. Tem time de segunda divisão indo contratar jogador, até de terceira divisão. Então, o Brasil é o país do futebol, não é? Então, você não salvaguarda as divisões de base se você permitir a contratação excessiva de estrangeiro. A base não tem espaço e os clubes são apressados. O que nós temos visto, absurdos. Clubes de primeira divisão mandando embora 70 jogadores de vez, 50, 60. Isso é um absurdo. Um clube que manda 60 jogadores da base embora está trabalhando mal. Atestado de De incompetência. incompetência. E a divisão de base está muito apressada. Querem jogadores prontos e rápidos. Então não forma mais. Não desenvolve. Você foi uma pessoa formada. Você teve paciência, era meia, virou zagueiro. Então, tem que ter paciência com o jogador de divisão de base. Como o Teto Sem vai falar. paciência, a coisa é de afogadilho. Então, o Dorival Júnior está corretíssimo. A CBF está preocupada em fazer algumas mudanças, mudança de horário, disso, daquilo, a FIFA mudar a regra. O Brasil, que é o país do futebol, tem que salvaguardar a sua formação. Isso é uma coisa política. Mas não temos. Cadê o ministro do esporte? Ninguém sabe o nome, eu mesmo não sei o nome do ministro dos esportes, entendeu? Aqui não tem secretaria de esportes, na Bahia. Salvador não tem secretaria de esportes. Então, o esporte está precisando mais de apoio político, de um apoio melhor. O esporte está precisando que a gente contemple e corrija esses erros. Permitir no país do futebol, entre aspas, 11 estrangeiros é uma aberração fora do comum. E além disso, Reginaldo, essa questão que foi falada ali de minutagem, porque muitos atletas, além de inibir desses atletas terem a oportunidade de poder jogar, porque nessa fase aí, 19, 20 anos, quando ele estoura a idade, é onde ele mais deveria jogar para se desenvolver. É o período que ele vai ficar no banco de reserva para ver o estrangeiro jogar, ele vai perder esse tempo aí. Antigamente até estava tendo esses campeonatos aí que eu achava interessante para a maioria dos clubes. Eu até conversei com o João Paulo e o João Flávio, talvez esse torneio para mim de sub-23, para mim não é interessante, por causa que ele é Palmeiras. Mas para outras equipes, que às vezes esses meninos estouram idade, onde eles precisam... Porque João Paulo hoje, no Palmeiras, ele tem a condição de poder, um jogador que é do Palmeiras, ele vai conseguir colocar no Ituano, vai conseguir colocar numa Série B, vai conseguir colocar numa Série C ou até na Série A. Mas a maioria dos clubes que formam histórias de jogadores onde eles não têm oportunidade de poder jogar nos seus clubes, vários atletas já aconteceram isso, desses atletas eles se desenvolverem jogando em outros clubes menores e depois eles voltam para o seu clube de origem e eles conseguem ascender, enquanto alguns outros ficam lá no banco, 20, 21, 22 anos, 23 anos, ele perdeu um período precioso ali, né? E depois ele não consegue despontar como um outro que nessa fase, ele mesmo em um clube menor, ele conseguiu jogar. Porque ele teve jogabilidade, porque ele teve minutagem, onde ele desenvolveu e ele pôde evoluir para que ele pudesse ter a maturidade que ele tem voltando novamente para o seu clube de origem. É o que você falou, né? Nessa idade, 19, 20 anos, eu acho que é a fase mais difícil do atleta de futebol. Porque é uma transição. Ele está na fase quase que final da sua maturação.
pela precocidade do futebol, os clubes já querem que esse jogador estejam preparados para jogar no profissional. Daí você, de repente, num clube, numa categoria de 25, 30 jogadores, você vai ter 2 para fazer isso, para o clube ali ascender. Só que aí vai ficar o quê? 28, na verdade, boiando, né? Limbo. No limbo, né? 28 boiando. Então, eu creio que a CBF, eu até encaro, Mota, que isso é muito mais a própria CBF. Claro que é um poder paralelo, porque o governo não tem ascendência, né, teoricamente, sobre a CBF, mas tem que ser trabalhado alguma coisa em relação a essa idade, porque a idade é o verdadeiro funil. E acho, inclusive, que economicamente é burrice, entre aspas, sabe, Flávio? Porque você pega, investe tanto no jogador, você tá com um jogador dos 12 ali, né, até os 20, né? E você fica com 8 anos com aquele atleta investindo, papapá, uma série, uma estrutura muito grande, e você, na hora de você oportunizar para que aquele investimento se torne realidade, ao contrário, você é negligente nessa fase, sabe? Então eu acho que é burrice, eu acho que não existe um planejamento no futebol brasileiro para aproveitar. Eu acho que se perde muito jogador no Brasil, entendeu? Porque nesse meio tempo, alguns ainda têm resiliência de seguir, mas outros desistem. Muitos Compreensível. desistem, entendeu? Sabe? Porque esse espaço tem sido fechado e não existe planejamento para o lançamento, salvo poucos times que já têm um presidente que tem o perfil de lançar, né? Que é uma coisa assim muito pessoal, É. entendeu? A Aí gente você fica, a gente fica dependendo disso, disso de um aí, presidente, um estatutário, alguém que tem essa mentalidade de Isso. formação e que é uma coisa, vamos dizer assim, lucrativa. lógico. Agora, claro, não é uma coisa rápida, não é uma coisa momentânea, é uma coisa Não, automática. isso. Então, quando você tem o conhecimento e E você você tem que tem essa apostar. mentalidade, você tem que apostar, você tem que comprar a briga. É. É muito fácil pro dirigente chegar e contratar um treinador estrangeiro, é muito fácil contratar vários estrangeiros e colocar lá e não aproveitar a divisão de base. Entendeu? Que está investindo e que se diz às vezes, muitas vezes, que o cara não, o meu legado é a divisão de base e quando nunca deu oportunidade para um jogador de base. Tá errado. Então, Tem outra situação também, além do jogador profissional que você está contratando, onde você tem os times entupidos de jogadores de fora, hoje isso está acontecendo na própria base. Porque a gente está saindo daqui para pegar jogador na Argentina, no Chile, no Equador. A bola da vez agora é Equador, né? Na África. Nós estamos indo pegar lá fora, entendeu? E nós estamos aqui no país do futebol, simplesmente com uma população de 200 milhões de pessoas, 200 e poucos milhões, é muita gente, entendeu? Então tem muito jogador perdido aqui pertinho que você, na verdade, não dá oportunidade. Você está indo pegar jogador na África. Ah, tem jogador bom na África? Claro que tem, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu acho, se você está pegando, indo pegar jogador na África, na Argentina, no Equador, é porque, na verdade, aqui no Brasil a gente tá com a turma, vamos dizer assim, de incompetentes nesse processo de captação e de formação. Entendeu? Porque é muito mais fácil você justificar a sua falta de competência na formação, porque não estamos formando. Como o Mota falou, você foi um jogador formado, você não foi um jogador completo inicialmente, você teve que adquirir várias valências ao longo do tempo. Isso é fruto de trabalho, de continuidade. Não é simplesmente você pegar uma pérola. Essa ideia de que você pega a pérola que tem um talento, mas para ser desenvolvido, para ser lapidado. A pérola bruta, ela não tem o valor de uma pérola lapidada, ela precisa ser lapidada. A gente não está querendo lapidar nossas pérolas. E aí a gente está indo para fora, para a Argentina, para o Equador, para pegar jogadores que teoricamente estariam prontos lá. E com esses a gente tem toda a paciência do mundo. Já não temos paciência com os nossos. Não estou sendo barrista, não, sabe? A minha intenção não é essa. Eu estou verificando, constatando uma coisa que de fato está acontecendo. Aí não, vamos ter paciência com aquele jogador que a gente trouxe de fora. Aquele ali pode ser um pouquinho mais cadenciado, mas o nosso aqui não. O nosso aqui, a gente não, tem que ser intenso, intenso, intenso. Ah, mas se o equatoriano, o colombiano, ele for um pouquinho tecnicamente bom, mas vamos dar paciência, vamos dar oportunidade para ele. Mas o brasileiro não, o brasileiro não. O brasileiro tem que chegar chegando, arrebentando. Então, acho que a coisa não está funcionando bem assim, nesse E sentido. a gente já viu muitos atletas dentro dos seus clubes,
nessa fase, serem muito criticados, inclusive as próprias torcidas, porque a visão da torcida, por exemplo, quando é um jogador de base, a própria torcida tem que ter esse entendimento de que é um garoto ainda que ele está Sim, sendo formado, então ele vai errar mesmo. E às vezes quer trazer o mesmo peso de um jogador que já tem uma certa experiência, que já teve uma certa maturidade, e às vezes quer colocar na mesma balança e fica desigual. me Eu lembro permita, de Elkson aqui, que foi muito criticado no na época início, aqui, no início e tudo. E é, vários outros jogadores, estou citando o Elkson aqui, mas já vi vários jogadores. muitos. Inclusive, outro ponto que queria citar é que alguns atletas, eles, vamos dizer assim, terminam correndo por fora. O que é que eu estou falando correndo por fora? Tem alguns atletas que eles ascendem já ao profissional, às vezes com 17 anos, e ele fica treinando lá no profissional, mas ele não joga. Aí quem joga, eu estou dando esse exemplo aqui de Lucas Arcanjo, que foi meu atleta desde os 15 anos. Lucas Arcanjo, eu peguei, foi meu atleta com 15 anos, depois a gente no sub-20 com o Amadeu, foi o nosso atleta, mas estava sempre jogando. E depois no sub-23 com o João Bussi também continuou jogando. Lucas viveu todo o processo sempre jogando. Então, alguns atletas, por exemplo, da idade dele tinha Kaique, que ele já subiu para o profissional e ficou treinando no profissional, mas não jogou como o Lucas jogou. Eu lembro de Wallace, zagueiro. O Wallace, ele não subiu para o profissional, os 8-7 na época do Vitória. Quem é que subiu? Anderson Martins É, subiu, Davi Luiz Davi Luiz. subiu, alguns subiram e o Wallace ficou jogando no sub-20, jogando lá, e ele teve essa minutagem. E foi um grande atleta, jogou no Corinthians, jogou no Sim, Flamengo, sim, sim. entendeu? Então tem esses atletas ali, como você falou, né? Às vezes sobem cedo também, fica ali no limbo, porque fica no profissional, mas sem jogar, não tem minutagem, não tem experiência, não tem maturidade, enquanto que outros que meio que correm por fora, como foi o caso de Lucas Arcanjo, que ele jogou, ele teve a preparação que ele precisava, e hoje, graças a Deus, ele está Um despontando. grande goleiro. Mandar até um abraço aí para Misso. Isso. Misso, eu falei com ele anteontem, ele está em Portugal hoje, trabalha lá, e ele foi um dos responsáveis de trazer Lucas para cá. Na época foi Carlão, né? Uhum, Quem estava na base foi Carlão. Ele estava no Galícia, se não me engano, foi. o Lucas Arcanjo. O pai E, dele foi goleiro também. Ele era de e, Aracaju, Lucas, os pais lá, né? e aí Foi Misso me goleiro falou que também. aí conversou com o Carlão naquela oportunidade, com o pessoal do Galícia, aí ele veio para aqui. Abraço para você aí, Misso. É um grande goleiro, eu acho que não demora. Já devia até ter dado um, Daqui a pouco ele é. né? Eu acho que não demora muito, não. Pedro, vamos nessa? Uma boa conversa, ela é mais importante. Tem uma história que eu acho que nos primeiros treinos, assim, você chega pro Ryan e fala, cara, não toca a bola, arrasta. Arrasta. Isso deve ser muito impactante pro cara ouvir, porque é quase que tem um quê de várzea ali, né? De falar, meu irmão, o que tu tem de melhor é isso. Eu não quero você tocando a bola. Imagina para um profissional ouvir uma parada dessa. Vai dentro, arrasta. Aí ele deve pensar, mas se eu errar, pô, não vou ser fominha? Eu vou dizer, meu irmão, vai. Teve essa história? É de fato isso? Como é que é? Foi uma coisa muito parecida com o que você está dizendo. Eu cheguei no Vasco, acho que era uma segunda-feira ou terça, acho que era segunda e o jogo era na terça. Então dei um treino e a gente viajou para a Argentina. Então nesse treino não aconteceu nada. Aí a gente tinha um jogo um tempinho a mais quando a gente voltou para jogar contra o Fortaleza, que foi a estreia nossa no Brasileiro. E quando eu estava preparando o treino no dia seguinte, eu escrevi bem grande, Ryan, para eu não esquecer que eu tinha que pegar um pedaço do treino só para ver o Ryan, porque todo mundo falava e eu conhecia pouco do Ryan. E o treino era para isso mesmo, você vai pegar agora a bola, você não toca para ninguém. Quando você chegou já tinha essa parada da cobrança do Ryan, dar o salto, né? Falar, sempre foi muito falado, mas faltava mudar o patamar, né? Então, aí nesse dia eu falei para ele, eu falei alto, que é para ninguém ficar para tocar, não é para ele tocar, eu tô falando. Para ele já ficar mais confortável, pô, se eu estou fazendo, ninguém. Não, eu falei, não toca para ninguém. Vai até lá, até onde der. E vai. E lá foi assim, no primeiro desse treino, eu falei, pô, estava diante de um cara diferente, um fenômeno. E para mim ele é um fenômeno mesmo, o Ryan. Ele tem muita qualidade. O impacto dele na Premier League é loucura, assim. Tu acha que ele, pelo que tu conhece do Ryan, ele vai chegar e tomar esse lugar aí na seleção? Porque, assim, ele está indo aos 45 do segundo tempo, né? Ele vai ter chance. O Ryan precisa de estímulo. Então, Ryan, um jogador diferente mesmo? Sim, ele é criativo, né? Fora as valências, características individuais dele, arranque, explosão, força, essas coisas todas, mas ele tem personalidade, né? Ele entra naquela velha discussão
de que o futebol de hoje está tirando a autonomia dos jogadores, né? Excesso de tática faz com que o jogador tenha um caminho para percorrer. Se o caminho estiver obstruído, ele para, não tem atalho para ele fazer. Então, ele é um dos poucos atacantes que pode decidir, porque ele tem personalidade para isso. A gente viu o próprio treinador Alex do Abel, do Palmeiras, dizer que os jogadores que mais erravam dele, quem era? Um jogador novo, entendeu? E que ele errava porque o Estevão, né? Que ele errava, mas era o jogador que mais errava, mas era o que mais tentava. Então, isso vem desde a sua formação inicial. Você dá coragem, você fazer os jogadores que têm característica de decidir, ele tentar. De forma que, corretíssimo isso. O Diniz é um treinador que tem muito criticado, é polêmico, mas ele é um treinador que mais tem genuidade brasileira em alguns pensamentos dele. Então, essa de dar uma coisa rara no futebol hoje, né? Delegue, drible, parta para cima, isso é sensacional. E acredito que ele, se tiver os treinadores com essa liberalidade, ele vai ser um grande atacante do futebol mundial. E com características que, assim, temos o Vini Júnior com essa característica hoje, tínhamos o Neymar, tínhamos o Robinho, mas jogadores como o Ryan, como na minha concepção, assim, que eram jogadores mais de arranque, né? Apesar de ser canhoto, né? Que tinha Rivaldo, mas estilo Ronaldo, fenômeno, né? De arranque, de partir para dentro e ter essa característica, não só fisicamente, mas você vê que ele tem técnica também, né? Para canhoto, consegue finalizar bem também, e jovem ainda, né? A gente tá acompanhando aí na época do Vasco, a ascendência dele rápida, né? Então a gente acredita que seja um dos jogadores aí que com certeza vai brilhar na seleção brasileira. Você como treinador, hoje, né, eu acho que mais ainda, você consegue identificar o jogador que naturalmente ele tem aquela característica que tem que ser potencializada, não é? E a gente está no Brasil, então o futebol é brasileiro. Não é inglês. Então, naturalmente, o jogador ele tem uma técnica melhor, né? O jogador que teoricamente ele até tem força, tem essa explosão, esse arranque, ele já passou por um processo de formação e ele tem uma boa técnica, ele consegue ter uma boa condução, ele consegue mudar a direção com facilidade. Você não acha que os jogadores na base, você viveu um pouco disso, alguns deles não são prejudicados justamente por alguns treinadores que não conseguem enxergar esse diferencial? Sim, assim? e no momento importante, vou dar um exemplo prático aqui, claro, Gabriel Paulista. Gabriel Paulista veio na verdade, Felipe Tertulino tinha vindo, acho que Carlão também na época, a gente viu algum, na Taça São Paulo, eu acho que estava no time de lá de São Paulo. E Gabriel chegou já, na época Madeira, o treinador do Sub-20, treinou já, ele já chegou numa idade um pouco mais avançada. Mas você percebia, assim, a questão da coordenação, na época até, eu fazia esse trabalho junto com Wesley Carvalho também, né? Sim. João Paulo estava na base também, e a gente fazia alguns treinos mais específicos, que é esse tipo de treinamento. Eu, por exemplo, fazia muito treinamentos para zagueiros também, não só no profissional, mas na base também. Então a gente fazia esses treinamentos mais de coordenação, de salto, de subida, de cabeceio, dos fundamentos que um zagueiro precisava, e como você falou, o exercício diário. O que é que um volante vai fazer mais no jogo? É lançamento, então você vai trabalhar domínio, lançamento, inversão de jogo o tempo inteiro, coisas que vai acontecer. Domínio orientado, vai olhar para trás, a gente vai colocar. Existem estratégias que você desenvolve isso. Você Sim. como treinador, né, eu como auxiliar técnico, eu fiquei muito tempo como auxiliar, então tinha muito tempo mais. Às vezes o treinador, ele ficava mais olhando a equipe toda, tal, e eu fazia esses treinamentos mais específicos, seja com zagueiros, seja com laterais, para que pudesse cruzar, para que pudesse trabalhar cabeceio também. Enfim, os atacantes também, a gente fazia trabalho de finalização, trabalhos até coordenativos também, enfim, de situações de jogo que acontecia durante o jogo, de chute cruzado, chute de diferentes espaços dentro do campo. Então esses treinamentos são muito importantes para poder você desenvolver a parte técnica do atleta. E às vezes nessa fase que o menino mais precisa, que ele está ávido para aprender,
ele não tem, às vezes, um treinador que possa explorar isso, que possa desenvolver isso, esse potencial que às vezes o atleta tem. E às vezes vai fazer tardio, mas aí já perdeu esse tempo, né, que ele poderia ter se desenvolvido. Você acha mesmo que a criança competir muito é que vai fazer ela chegar no futebol profissional? Esse é um grande erro da formação do futebol brasileiro. Pensa um pouquinho como eram formados os grandes gênios e aqueles que o futebol mundial admira até hoje. Com certeza eram atletas que não tinham grandes competições até 15 anos de idade. A grande maioria competia de verdade depois dos 15 anos. O que é que eles faziam antes? Eles praticavam um futebol com liberdade, com ousadia, com criatividade. E esse período era dado a eles a segurança de assumir riscos, de desenvolver esse lado do futebol que é importante. Para que quando fosse entrar na competição, aí sim, ele já tivesse tudo isso. E hoje, as competições são alvos desde 7 anos. Formamos atletas medrosos, atletas que apenas reproduzem o que alguém faz. As competições estão matando os nossos grandes talentos e por isso o Brasil não produz mais. Sempre nós falamos isso aqui, que o processo de formação ele tá sendo prejudicado pelo excesso de competições, sabe? Existe essa procura exacerbada até das escolinhas mesmo, né? As escolinhas. Até das escolinhas, não é só nos clubes, não. As escolinhas hoje querem ganhar. É. Querem ganhar. Então, eles pedem jogador emprestado. A criança que tinha pouca competição, ele jogava mais baba, entendeu? Jogava mais sem responsabilidade e ele desenvolvia, entendeu? Toda aquela criatividade que o brasileiro produz, né? O futebol samba, entendeu? Então, hoje, tem, de vez em quando, na nossa academia, na máfia, a mãe me pergunta assim, o pai também, você disputa competição? Porque aí eu digo, por que a senhora pergunta isso? Por que você pergunta isso? Não, porque a competição expõe. E se a competição mostrar seu filho que seu filho chuta mal, domina mal, não faz gol? Então, por que você não procura saber? Se vocês aqui treinam fundamento, ensina meu filho a chutar melhor, a cabecear melhor. Então, competição demais. Tem pai que sai concordando e bota o filho para jogar em 3, 4 competições. Então, a competição prevalece sobre o treinamento. O treinamento já não é esse balaio todo, né? A base, porque a escolinha tem 2 dias na semana, o menino falta. Está tendo um problema sério hoje da incompatibilidade da educação com o esporte. Com tempo integral, boa parte dos meninos não podem treinar de tarde. E vai treinar quando? Isso aí é coisa séria, porque o esporte é inclusão social. O jogador também não ter o esporte é ruim. Claro que a educação o estudo está em primeiro plano, mas o estudo não precisa você abdicar do esporte. Então tem que ter uma combinação, um entendimento, e não tem. Em Salvador, o esporte é agregado à Secretaria da Pobreza, deveria ser na Secretaria da Educação. Aliás, deveria ser a Secretaria de Esportes em Salvador. Então o esporte está abandonado. Está abandonado na sua proteção. E a grande realidade é que o menino hoje tem dificuldade para treinar, mas fim de semana joga. 3 competições, 4. Isso, como o Mota falou, é um risco. E isso até é um reflexo da sociedade, porque às vezes os pais eles não estão preocupados em que o menino esteja desenvolvendo onde ele tenha base, onde ele tenha os fundamentos ali. Ele quer, não, mas no final de semana ele está jogando, quer mostrar no Instagram, a imagem é que importa, né? Ele está ali, está no clube, está não sei o quê. E, na verdade, o fundamento básico, por exemplo, às vezes até muitos atletas, eles estão preocupados em fazer o contrato, eles estão preocupados em pintar o cabelo, estão preocupados e não está preocupado com o essencial, que e é o que vai construir. Os fotógrafos estão em alta, né? Pois é, hoje A foto 15 conto. Mas é isso, hoje a imagem é tudo, né? Então não estão preocupados com o conteúdo, né? Então só vê ali a ponta do iceberg ali, mas não está preocupado em desenvolver aquilo que é mais importante, que vai dar sustentação para que lá na frente ele consiga atingir o alto nível, né? E se manter em alto nível. No último podcast com o Nadigol, a gente até falou sobre esse tema, sobre a necessidade, inclusive, de se treinar um pouco mais, de fazer do próprio atleta. Inclusive, eu
A minha especialidade nessa parte de agenciamento é com base, já de muitos anos. E eu sempre converso com os atletas que a gente assessora, de que eles façam uma autoanálise, o que é que eles precisam, dependendo da posição de cada um, melhorar. Isso é extremamente importante. E que, inclusive, pegue os vídeos, né, dos jogos para poder se analisar e verificar quais são as valências que eles precisam identificar. Mas eu sinto, Mota, e conversando já com algum deles, que existe, Flávio, uma certa dificuldade do clube abrir esse espaço, essa brecha no planejamento para que o atleta faça esse algo mais, sabe? Não sei se eu estou equivocado, mas conversando com algum deles, eu sinto eles com uma certa dificuldade, porque no passado, no seu tempo, em tempos anteriores, você simplesmente, professor, eu vou ficar mais um pouquinho, vou precisar aqui fazer mais alguma coisa, o treinador ficava satisfeito, pedia até auxiliar para ficar ou alguma coisa, né? Mas hoje eu acho que a coisa está mais engessada, os clubes estão mais engessados, os protocolos estão mais engessados e os atletas eles estão com uma certa dificuldade, entendeu? De fazer um trabalho extra, sabe? É como se o trabalho que o treinador planejou já é o suficiente, né? E na realidade não é, porque cada jogador é diferente, entendeu? Pode ser que ele precise fazer um trabalho diferente, entendeu? E é impressão minha, Mota, ou de fato? Não, de fato, você está corretíssimo. Primeiro, os clubes agem assim. O professor também tem compromisso, tem interesse em sair logo. O aluno nem se fala. O aluno quer sair logo e concilia. E aí a grande realidade é que hoje, cada vez mais crescem os personagens, né? O personal. A mesma coisa de inglês, você não aprende inglês no colégio no Brasil, porque o ensino é ruim. 2 vezes na semana, a pessoa fala português na aula de inglês, entendeu? Aí você tem que tomar cursinho, tem que viajar para aprender inglês. E futebol hoje, para treinar ambidestria, cabeceio, drible, essas coisas, o cara tem que pagar. E aí elitiza, porque o pobre não tem isso. Então o pobre é espontâneo, então não se faz trabalho de fundamento. Você sabe que nós trabalhávamos médio volante, zagueiro, cabeceio, entendeu? Tudo isso a gente trabalhava, entendeu? Por isso que os tempos áureos da divisão de base de Vitória do Bahia foram exatamente quando você preconizava o desenvolvimento, entendeu? Você mudava de posição, o Dedimar, por exemplo, era atacante, virou lateral, o Diego Chagas virou lateral, o Júnior, pentacampeão do mundo, mudou de posição, você tinha tempo de analisar o jogador, você tinha paciência. Hoje, o jogador fica no banco, é desprezado, o treinador já não gosta, já quer outro, entendeu? Igual menino pequeno, o presente novo ele brinca e o outro ele joga de lado. Então não tem paciência de recuperar o jogador. Existe pressa, tem que ganhar a competição. Menino com 7 anos disputa pênalti, perde, chora, entendeu? Menino de 7 anos é dispensado. Está tendo dispensa demais na base do Brasil. Eu nunca vi ter tanta dispensa. Então é sinal que a paciência está restrita, entendeu? E é clube grande dispensando o jogador toda hora. Então, não se prepara o jogador hoje, não tem paciência, já tem um problema do perfil físico, né? Está influindo no jogador. Jogadores grandes, entendeu? Tenha paciência com o jogador menor. Um dia, de forma que é verdade isso. Hoje não se trabalha a falta. Gol de falta em divisão de base hoje é raro. Gol de fora da área escasseia, entendeu? Porque os meninos não chutam. Antigamente dizia que não chutava de longe, porque os campos eram irregulares. Aí tem alguns jogadores que tinham essa desculpa. Mas tinha gol de fora da área. Hoje é difícil ter gol de falta, gol de bola parada. Não tem treinamento pós-treino. E a maior parte dos treinamentos são trabalhos modernos, trabalhos táticos, trabalhos em que é cafona quem trabalha fundamento. É perda de tempo quem ensina o atleta. Então o futebol brasileiro está moderno, entre aspas, certo? E por isso, com constrangimento, nas bolsas de apostas do mundo, a média da colocação do Brasil é 6º lugar, é 5º lugar. Então, tem uma coisa errada no futebol. Alguma coisa não, muita coisa errada no futebol brasileiro. E não é um setor só. Essa aí é uma das coisas, o perfil do atleta. O atleta é apressado, ele quer acabar o treino, quer sair. Então, você não vê ninguém treinar bola parada, treinar cabeceio, ambidestria, entendeu? Muita competição.
Mas eu E acredito, pouca formação. Mota, que, claro, existe o lado do atleta, né? Você conhece bem, assim, vários atletas que chegaram em alto nível que a gente sempre queria mais, né? A gente tinha essa fome, essa sede, né? Mas eu acho que cabe a gente, como educador também, você falou até um termo aí, Reginaldo, você usou, né? Ah, não, o protocolo, às vezes, do clube. Às vezes ele engessa realmente. É, Ah, não, você tem a fisiologia que você já correu 5 km por dia, não pode correr 1 km a mais, não pode. Entendeu? Então fica tudo muito engessado ali. Onde você não dá autonomia, não dá liberdade, até para ouvir o próprio jogador. E fala, porra, eu quero trabalhar um pouquinho hoje, cabeceio, eu quero trabalhar um pouquinho, desenvolver mais essa. E ter esse algo mais, né? Que esse algo mais eu acho que é o que dava, Mota. Assim, o diferencial, eu sempre acreditei nisso, na época como atleta, era esse algo mais que eu fazia. Porque fazer o que todo mundo está fazendo, eu seria um atleta medíocre, mediano, né? Mas eu acredito que seja isso. E às vezes o próprio, né? Eu acho que a gente tem que usar as metodologias, a gente tem que usar os processos, né? Sim. Mas saber da importância de um treinamento analítico, né? Não ficar só na questão da modernidade, de que não vai fazer um trabalho que seja um pouco mais antigo, que você desenvolva a parte técnica do atleta. Que se coloque isso dentro dos processos. A forca, né? Lembra do que a gente vai poder Paredão. aprender? Que tem- Paredão. Que Ninguém, tem esse ninguém momento, né? tem a paciência hoje de ficar, Que- né? Treinando e Quando a gente fala de que é necessário ter esse espaço para o jogador fazer esse algo mais, esse treinamento extra, a gente não está comentando que isso tem que acontecer de uma forma, vamos dizer assim, improvisada. Não, porque a gente entende que é necessário que você tenha um processo, que tenha um planejamento, isso, sabe? uma coisa Mas não que anula a isso outra, não. não anula a outra. Você pode prever dentro do seu Isso, tempo um exatamente. espaço para aquilo. Isso. Você está entendendo? Porque é uma Isso. forma de você premiar aquele atleta que ele quer mais. Porque quer se se você não tem desenvolver. esse espaço, você nivela o Você atleta nivela todo mundo por baixo ali, por né? baixo. Então, aquele atleta que é mais interessado, que ele quer um pouquinho mais, ele fica privado de ter aquele momento que vai, como você falou, que ele fez diferente. E aí, tantos outros deixam de ficar diferentes porque fazem o mesmo trabalho, só que tem disposição para mais. Junto com isso, aí se vem toda essas variações de lazer que hoje é muito mais acessível, né? Aí o atleta acaba, vamos dizer assim, se seduzindo também, e aquele que seria diferente vai ficar igual também. Acaba ficando igual. Então, É verdade. mas é isso. Até eu tava lembrando aqui que às vezes o atleta que queria treinar, por exemplo, falta. Antigamente eu via Pet, Ramon Menezes, né? Peguei a época de Cavalo, né? Treinando falta o tempo inteiro e tal, e não sentia adutor, não sentia nada, porque tá acostumado, você acostuma. Cláudio Adão no Bahia treinava pênalti no dia do jogo. Ele pedia um goleiro juvenil, ele descia, o treinador autorizava, ele treinava pênalti no dia do jogo. Cláudio Adão. Interessante. Entendeu? Então, os jogadores profissionais também. Né? Os jogadores profissionais também. E tem um detalhe: o treinador, ele é meio vaidoso. Ele não gosta que o jogador dele É treinador aí, viu, desenvolva, pai? mas é vaidade. É fácil, então nem se fala. Ele não quer que alguém treine o jogador dele. Entendeu? Pode dizer assim, poxa, o cara está desenvolvendo, entendeu? E tem Ainda que mais ser for por um minhas treinador mãos. centralizador. Centralizador ele não vai querer de jeito Aí nenhum. o que é que acontece? O que eu tava falando aqui, o que é que acontece? Chegar no final do treino, aí não, já deu, ele não pode fazer mais, então vamos fazer o seguinte: quando o atleta ele vai chegar mais cedo e antes do treino ele vai fazer os treinos de falta dele, porque não vai ter problema de depois ele, entendeu? Então aí conseguiu resolver uma situação que na verdade todos chegaram depois do treino e falaram, não, o atleta tá muito cansado para poder treinar só, então ele vai treinar antes do treino, porque às vezes uma falta é mais decisiva para o jogo do que todo o treinamento que a gente faz ali. Ou então, quando for para chegar próximo do final do treinamento, a gente tira ele, mas é mais importante que ele treine a falta dele, que pode decidir um jogo, do que às vezes a gente ficar gastando tempo com tanta coisa que às vezes não vai resolver o problema, né? Então, um dos motivos aí de hoje não se treinar muita falta é que às vezes a gente, como educador, também não incentiva o atleta. E não estou falando só de falta, Sim. falando de treinos analíticos, treinos específicos, de treinos que são importantes para o desenvolvimento da parte motora, né, do repertório motor, você melhorar a parte técnica do atleta.
Vou mandar um abraço aqui para um jogador nosso, um ex-jogador, né? Ele já parou. Cascata. Eu lembrei, quando eu vi aquele vídeo ali de Ryan, eu lembrei dele. Cascata era um jogador de tanquinho. Ele jogou aqui no ABC, no América, Bom jogou no São jogador. Caetano. Ele tinha uma força incrível, era um bom jogador. E eu descobri que Cascata ele já tinha 22 anos, através de um colaborador que eu tinha lá num negócio que nós tínhamos lá em Riachão de Jacuípe, Adilson. Eu mando até um abraço para Adilson também. Adilson me falou de Cascata, falou: pô, esse menino assim joga pra caralho. Aí tava tendo uma Copa Rural lá em Riachão. Riachão tinha umas Copas Rurais muito boas. É uma cidade boa de jogador. Jacuipense, né? Jacuipense veio de lá Riachão mesmo. de Jacuípe. E aí eu fui assistir um desses jogos aí. Cascata arrastando todo mundo, velho. Ele tinha uma força incrível, só que não era força, né? Você tinha aquela capacidade de mudança de direção com a bola em velocidade, né? Aí eu falei, não, esse menino é esperto. E aí daí, na época, Sérgio Araújo estava na Serginho. Catuense, no tempo de seu Antônio Pena. Uhum. Aí eu liguei para Serginho, pô, Serginho, tem um menino aqui que é esperto, traguei pra gente dar uma olhada. Aí a gente levou pro Serginho, gostou dele, mas falou, pô, Reginaldo, ele é bom jogador, agora ele tem que soltar a bola, velho. Eu no meu íntimo falei, porra, pra mim o forte dele é esse. Mas depois Serginho Claro, conseguiu não. dosar direitinho, Isso. né? E Cascata conseguiu ter sucesso na carreira dele, ganhou o trocado dele, né? Uhum. Começou tarde, mas ele conseguiu ganhar o trocado dele. Abração pra você aí, Cascata, você e toda a sua família. Tá bem, Flavão, a gente tá chegando ao nosso final. Prazer Um lhe prazer. receber aqui, cara. A impressão que a gente tinha a seu respeito, quer dizer, o Mota já lhe conhece há muito tempo, eu conheço já há algum tempo, mas muito menos do que ele. Você é uma pessoa extremamente educada e conhecedora do que você faz. A gente torce aí. E ver que Obrigado. você tem esse perfil de treinador e que você, quando você fala dessa atividade, você fala com muito carinho, com muito entusiasmo. A gente torce muito para que você tenha sucesso. Obrigado. Temos certeza que você vai ter. Como tudo na vida, a gente tem que ter resiliência, né? É E isso aí. essa carreira de treinador também é necessário ter isso mais do que nunca, né? Ter essa resiliência, essa paciência, essa perseverança. É isso aí. E você, sem dúvida nenhuma, se preparou e tem a vivência importantíssima, que é a vivência da vida, né? Jogadorzaço aqui, dispensa comentário, né, Mota? Tenho Então, dúvida. a gente torce aqui muito e lhe agradecer por essa participação Obrigado. aqui, viu? Valeu, Reginaldo. Obrigado, Mota, por estar aqui falando o que a gente ama e trocando conhecimento também, né? Eu sempre aprendo muito, né, com o Mota, como sempre, quando abre a boca para falar, tem propriedade. Você também Sim, que tem sim. bastante experiência também, um amigo que eu tive, que a Obrigado. gente fez lá desde a época do Vitória. Eu fico feliz em poder contribuir e fazer parte aqui. Eu sempre via, né? Vários passando por aqui. Eu falei, puxa, eu gostaria de um dia conversar Pô, um pouquinho lá. Então, para mim é um privilégio e ter a amizade de vocês também. Então, para mim, está sendo um dia muito importante para mim aqui. pô, massa. A gente já tinha, eu pessoalmente já tinha pensado nisso, mas você sempre estava dando uma saidinha. Eu passei um tempo fora, esses 3 anos aí Exatamente. sempre rodando. O Marcelo, agora eu estou um pouquinho aqui aguardando aí para a próxima Por pouco oportunidade. tempo, tenho Amém, se certeza. Deus quiser. Tenho certeza disso. Mota? Valeu. Agradecer a Flávio. Sabia que seria um podcast bem ilustrativo, útil, interessante, porque ele é do ramo totalmente, né? Cresceu, divisão de base, jogou em vários clubes grandes, entendeu? No exterior. Então a pessoa está preparada e isso aí tem que registrar. O número de partidas que ele jogou no Vitória o faz o jogador que mais vestiu a camisa do time profissional. E olha que o Vitória é um clube de tradição, um clube que merece todo o respeito e que tiveram grandes jogadores, mas ele tem esse título que dificilmente vai ser superado, né? Porque o futebol hoje tem muita rotatividade. Obrigado, parabéns, boa sorte. Entendeu? Obrigado, Mota. Que os Agradeço. treinadores brasileiros tenham mais coragem e juízo, porque treinador que tem confiança no seu trabalho, ele arrisca, ele coloca, ele dá chance, entendeu? Então, Fernando Diniz, esses treinadores de destaque no Brasil, por exemplo, um dirigente teve coragem de contratá-lo. E por isso que a gente quer que o Brasil
volte aos seus bons tempos e corrigindo algumas atitudes que estão imperando no futebol brasileiro. Valeu. Massa. Foi Valeu, bem, Regis. pessoal. Estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer a todos vocês aí mais uma vez por essa presença, né, por estar nos acompanhando. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdos que possam agregar, né, ao garoto que quer ser jogador de futebol e a todos aqueles que estejam ao redor dele, né, para ele conseguir ser jogador de futebol. Quero aproveitar até esse momento para mandar um abraço para todos os meus conterrâneos. Eu sou interiorano e com muito orgulho. Irará, né? Irará ontem fez aniversário, 181 anos de idade, né? E foi uma festa bonita. Parabenizar ao prefeito pela festa, parabenizar todos os participantes. Também agradecer aqui a Roberto Carlos. Não estou fazendo política não, pessoal. Juazeiro? Deputado. Roberto Carlos, ele conseguiu lá para Irará a revitalização do gramado do estádio que precisava fazer. Ele conseguiu, ele é um cara muito ligado ao esporte, né? Eu sei. E ele conseguiu isso através de um pedido lá de Mazinho. Mazinho, na verdade, tá com a Juazeirense lá em Irará. E aí ele teve esse insight aí, a gente bateu um papo com ele também, e ele proporcionou esse contato com o Roberto Carlos e ele acabou conseguindo ontem lá, assinou as ordens de serviço. A gente tem que ser justo e tem que Legal, agradecer legal. também quando a pessoa atende um pedido nosso também. Muito obrigado, deputado Roberto Carlos, e boa sorte aí no seu trabalho. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, a gente deseja que seu filho, seu neto, seu sobrinho tenha sucesso no futebol. Estamos aqui com esse objetivo de dar esse apoio. Pedimos para que você republique, reposte esses nossos vídeos, os nossos cortes no Instagram, que compartilhe também no YouTube. No YouTube nós somos Aprendendo Futebol, no Instagram Aprendendo _ Futebol. Passa adiante, faz esse conteúdo chegar para mais pessoas. Tenho certeza que não só o seu filho, mas também tem um filho de um amigo, de uma pessoa que você conheça, que de repente a gente está falando e você imagina Vai assim, ó, lembrando, né? isso aqui ó, se Vai servir encaixa pra- naquele jogador ali, manda para ele, porque isso aí vai ajudar, Isso aí. tá bom? Um beijo no coração.